Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do misterioso caso do garoto da caixa, que aconteceu aí no ano de 1957, porque um estudante estava passando ali na beira da estrada, de uma estrada da Filadélfia, e encontrou uma caixa com, o corpo de um garoto, e até hoje não se sabe o que aconteceu com esse garoto, com esse menino. Quem é, a identidade dele nunca foi revelada. E a gente vai descobrir através das cartas do baralho cigano, pelo menos tentar aí ter um direcionamento do que pode ter acontecido com ele, que levou ao desencarne dele. Quem pode ter feito? Obviamente que aqui a gente não dá nomes, mas a gente consegue ter ideia do contexto de tudo que levou a essa situação e ter alguma resposta, né? Se você está chegando agora por aqui, já se inscreve, dá uma olhada na playlist de Mistério da Semana. Nas playlists, né, nos vídeos que a gente tem aqui no canal, já temos bastante vídeo. Então dá uma olhada, talvez tenha um vídeo que você tenha interesse, que você tenha curiosidade em saber. Ativa o sininho de notificação também, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Nem sempre ele avisa, né? Então se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Também tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas, valores, conseguem fazer o agendamento por lá também. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Um estudante estava passando na beira de uma estrada na Filadélfia no ano de 1957, mais precisamente em fevereiro. E numa área assim de arbusto, né? Ele viu um coelho entrando ali por aquela área, numa área de mata. E preocupado, né? Porque, segundo ele, aquela área cheia de armadilha. Então, ele ficou preocupado com o coelho, foi atrás, mas na verdade o que ele encontra era uma caixa, aparentemente ali de berço. Ele viu um corpo, né, dentro da caixa. A princípio, a gente sempre tem aquela impressão, né, de se tratar de um boneco ou de um manequim, alguma coisa do tipo. Mas, averiguando ali, ele percebeu que se tratava de fato de um corpo e de uma criança. Então, ele não quis chamar a polícia em primeiro momento. Eu acredito que ele ficou assim, com medo, né, de ser incriminado de alguma forma. Então, ele deve ter refletido sobre isso, mas decidiu avisar as autoridades que, chegando no local, constataram que de fato era, né, uma criança. E estava com cabelo recém-cortado, unha recém-cortada. Inclusive, parece que em alguns lugares dizem que o corte estava assim, perfeito, parecendo que foi um profissional, e outros lugares diz que não, que parece que foi muito amador ali, que estava meio irregular o corte. Inclusive, foi muito recente, porque ainda tinha resto assim de cabelo, sabe, pelo corpo cortadinho. Quando, assim como a gente corta o cabelo mesmo quando o homem faz a barba, que fica, sabe, uns cabelinhos assim pelo corpo. E tava dessa forma, parecia que de fato tinha sido cortado ali no dia em que tudo aconteceu com ele, né? E parece que o corpo dele também havia alguns sinais de abuso. Levando para uma análise, eles identificaram uma substância escura no estômago da criança. Os policiais acreditavam que ele tinha passado mal, né? Ele vomitado naquele dia e por isso daquela substância escura, mas não sei se foi encontrado algum alimento. A idade parecia ser ali entre 4 e 5 anos. Quando ele foi encontrado, ele estava envolto em um cobertor, estava sem roupas. O menino apresentava sinais de desnutrição, inclusive algumas cicatrizes pelo corpo também, principalmente no tornozelo, na virilha e no queixo. As investigações começaram, né? Foram distribuídos ali mais de 400 mil pôster com a foto da criança, inclusive as autoridades tiveram que tomar atitudes drásticas ali, meio estranhas, mas necessárias.
de colocar roupa no menino, né, e colocar ele ali de diferentes formas, para ver se alguém lembrava dele de alguma forma, né? Talvez ali mostrando ele com roupa, talvez alguém poderia remeter à imagem de alguma criança ou ver alguma semelhança com alguém, né? Investigação foi feita mesmo, inclusive no lugar, com tudo, mas nada assim importante, né, foi encontrado, nada que dissesse alguma coisa para as autoridades, nada foi confirmado. Com a tecnologia de hoje, né, em 2016 mais precisamente, eles conseguiram melhorar a imagem da criança, né, através de tecnologia de computador. Colocaram ele com cabelo, ele sorrindo, a imagem com cor, né, para ver se surgia assim alguma pista mais. Até hoje nada, mais de 60 anos depois que tudo aconteceu, ainda não se sabe a identidade desse menino, né? O que aconteceu com ele, que pode ter acontecido. Muitas teorias foram criadas em cima desse caso, né? Porque não se tendo nenhuma resposta, as pessoas ficam tentando entender o que pode ter acontecido. Muita coisa surge, né? Muito boato, mas eu vou trazer duas principais aqui para vocês. Pelo menos, né, o que se diz. Primeiro, um médico que investigava esses desencarnes suspeitos, ele entrou em contato com o vidente, ou o vidente entrou em contato com ele, não sei, falando sobre um lar adotivo que tinha ali 2,5 quilômetros próximo onde o corpo foi encontrado. E indo até o local, esse médico encontrou um berço, que era da mesma marca que a caixa que o corpo foi encontrado, e cobertores, né, parecidos com que ele tinha sido encontrado ali enrolado, com aquele cobertor que o menino foi encontrado, né? E segundo ele, o desencarne da criança foi acidental, né? E a mãe, o responsável ali para não ter sido culpada ou identificada ali como mãe solteira, teria, enfim, feito isso, né? Se desfeito ali do corpo sem dar mais explicações, mas as autoridades não conseguiam ligar isso que tinha acontecido, né, a esse lar adotivo. E outra teoria é de uma moça, né, que se consultava ali, estava em tratamento psiquiátrico, e ela dizia que precisava falar com as autoridades. Acredito que o psiquiatra acionou as autoridades. Então ela falou que conhecia um menino, que sabia o que tinha acontecido com ele. Disse que ele vivia na sua casa, que a mãe dele havia comprado ele da sua mãe biológica, né? E conseguido ali o menino para ser brinquedo íntimo dela, né, para que ela pudesse abusar dele ali dessas formas. Ela dizia que ela também sofria abusos da mãe e que esse menino foi adquirido para isso. E em um momento ali, durante uma refeição, quando ele estava comendo, ele havia passado mal, colocado ali a comida para fora. E aí a mãe teria se irritado com ele, né? Então ela teria desferido ali alguns golpes contra ele, que teria caído, né? Batido a cabeça, ficou inconsciente. Então as duas teriam dado um banho no menino, não sei se na intenção de acordá-lo, mas foi nesse momento aí, acredito que durante o banho ou depois, que ele perdeu a vida. Muitos pontos batiam, né? O fato dela ter dito ali que o garoto tinha passado mal, e foi o que os policiais, né, a investigação disse, por conta daquela substância que havia no estômago dele. Disseram que os dedos dele estavam enrugados, parecia que ele tinha passado um tempo ali na água. Talvez elas ficaram bastante tempo ali com ele, embaixo da água, para tentar reanimá-lo, ou não, vai saber. E ainda, segundo essa moça, a mãe teria cortado o cabelo dele para tentar dificultar, né, a identificação da criança, para que ficasse mais difícil. Mas apesar disso tudo, as autoridades não, enfim,
Parece que não deram muito crédito, porque ela era uma paciente psiquiátrica e, segundo o histórico dela ali, não era muito confiável. Então, eles, apesar de ter muitos pontos que batiam, eles não tinham como dar certeza, não tinha nenhuma prova, né? Então, e principalmente pela questão dos problemas mentais dela, eles não levaram à frente, não deram muito crédito e ficou por isso mesmo. E esse caso permanece um mistério até hoje. Essa criança permanece até hoje sem a sua identidade. Ninguém sabe exatamente o que pode ter acontecido com ele. Inclusive, vizinhos, né, dessa moça que dizia que essa criança morava lá com ela e com a mãe, disseram que não tinha nenhuma possibilidade, que ela estava mentindo e que não tinha nenhuma criança que morava ali. Eles nunca tinham visto nenhuma criança que morava ali com aquelas duas mulheres. Também tinha uma teoria que dizia que ele havia sido criado como menina, por isso de terem cortado o cabelo ali depois, né, que ele desencarnou, para que não identificassem, não lembrassem da forma que ele vivia, mas também foi descartado. Então, o que a gente vai ver aqui? Fazer uma tiragem geral, né? Porque não adianta eu fazer agora nenhuma pergunta. A gente precisa entender todo o contexto da situação e ver o que nos diz que pode ter acontecido, né? Entender, e aí sobrar alguma dúvida, se restar alguma dúvida, a gente vê, tá bom? Vamos ver aqui o que pode ter acontecido com essa criança. Bom, seja lá o que for, eu não vejo sendo intencional tirar a vida dessa criança, tá? Não vejo. Grande chance de ser muito mais um acidente do que tudo, tá? De fato, esse menino, ele sofria de fato maus tratos, vejo agressão, sofrimento. Ai, gente, muito difícil. Mas eu não vejo sendo algo proposital. Não diminui nunca a culpa, como eu sempre falo, mas é pra gente conseguir entender o contexto, né? Não foi algo premeditado ou na intenção de tirar a vida. Muito mais acidental, no sentido de como se fosse culposo, né? A pessoa fez algo para ocasionar aquilo, mas sem a intenção de tirar a vida em si. Muito provavelmente, sim, sendo agredido, maltratado. Essa criança sofreu muito, tá? Muito, muito, muito. Gente, eu vejo essa criança sendo... De toda forma, eu não vejo sendo a família,
sabe, fazendo isso, uma mulher da família, mãe biológica. Mas eu acredito muito mais, acredito mesmo, nessa teoria dessa moça que falou sobre a mãe dela, tá? Porque eu vejo esse menino sendo vendido. Claramente. Claramente e com as intenções que ela disse que esse menino era usado. Com certeza, tá? E eu vejo sendo por uma mulher fazendo isso com ele. Tem nem o que falar, tá? Tem nem o que falar. É. E esse menino era mantido em cárcere mesmo, era mantido escondido. Muito provavelmente por isso que as pessoas disseram que nunca tinham visto, que não sabia, que a moça estava mentindo. Mas, gente, não tava. Pelo menos bate muito. Pode ser uma grande de uma coincidência ela contar exatamente o que pode ter acontecido com ele. Mesmo que ela tivesse inventado, vamos colocar assim, que a história dela não seja verdadeira, mas foi o que aconteceu com ele. Porque é muita coincidência, muita coisa bate. Eu vejo esse menino sendo vendido, eu não diria nem adotado. Não vejo a questão do lar adotivo, não vejo mesmo. Eu vejo esse menino sendo entregue pela mãe biológica, pela família biológica, vendido e sendo usado justamente pelo que ela disse, para ser usado ali daquela forma, sendo levado para uma outra família, para um outro lugar. Eu não sei, a única coisa que eu não sei é se a mãe, seja lá quem foi que vendeu, eu tô vendo muito a mãe, que entregou essa criança, eu não sei se sabia para que fim que ela seria usada, talvez, acreditando que seria criado como filho, vai saber. Mas, na verdade, não. Eu acredito que foi o que essa pessoa quis que a família biológica ou a mãe acreditasse. Essa criança viveu escondida mesmo em cárcere, sem carinho, sem amor nenhum, sendo maltratado, mesmo de todas as formas. Eu acredito até que as cicatrizes, algum tipo de tortura, vai saber no que essa pessoa se sentia ali fazendo essas coisas com essa criança. E também explica ninguém ter ou identificado ou reclamado o corpo. Uma das coisas mais misteriosas desse caso é justamente isso, que dificilmente, quando aparece algo assim, né, quando aparece um corpo, dificilmente as pessoas não procuram, que um exemplo, se é um caso de alguém, de um familiar desaparecido, a pessoa vai identificar, vai correr atrás, mesmo que não identifique, vai, procura, achei um pouco parecido, vamos fazer um exame. Quando não, quando ninguém procura, significa que tem rabo preso de alguma forma, porque não quer procurar, não quer saber, tem algo a esconder. E aí vocês acham que a família biológica, vendo, ia falar assim, não, meu filho, eu vendi ele. Não. Mas, gente, é isso, tá? Inclusive, me falando sobre isso, se tem algo que pode chegar de fato à identidade dessa criança, é porque eu vejo a pessoa que pegou
e de repente a família tendo algum tipo de ligação, nem que seja de amizade bem distante, mas não foi aleatório, sabe? Teve um contato, tem uma proximidade, tem uma ligação. Se chegarem a alguém, chega a outra pessoa. Não vejo sendo desconhecidos. Pelo contrário, talvez já tinham algum certo contato, já conhecia. De repente a família poderia estar passando por algum tipo de necessidade e ofereceu aí, enfim, uma boa quantia pela criança. Mas eu vejo muito sendo mesmo assim um ato de fúria, tá? Com relação a essa criança, não foi premeditado. Creio que foi algo acidental no sentido de não ser a intenção tirar a vida dele. Foi mesmo um impulso ali de uma pessoa. Nossa. Bem complicado, tá? E claramente, me falando sobre isso, claramente, pro fim, né? Que essa mulher queria essa criança. Gente, meu Deus, eu me pergunto como que existe ser humano assim, sabe? É tratar como se fosse um objeto e ainda sem escrúpulo nenhum. Nossa, é uma junção de erro, de situação absurda. Desde a família biológica que se desfez da criança até quem estava com ela, até toda a situação, a forma que essa criança foi tratada. E pior, né? Ou não, enfim. É que a gente, infelizmente, a gente não imagina nunca, né, esse tipo de situação vindo de uma mulher, ainda por cima uma mãe. Não sei o que é pior, sabe? Imperdoável uma situação dessa. E mais uma vez eu não vejo a mãe ciente, né, a família biológica ciente do verdadeiro fim dessa criança. Não, no caso, o fim de ter desencarnado ou a forma que desencarnou, com certeza soube e procurou essa pessoa que estava com ele e a pessoa deve ter dado uma desculpa aí dizendo que foi acidental, né? Enfim, o que ele perdeu a vida de forma natural, aí ela não queria ser incriminada porque não... A pessoa simplesmente não teria como explicar a presença daquela criança ali. Mas com o fim, eu quero dizer assim, a finalidade. Por que que essa pessoa estava e queria essa criança, né? Não foi das melhores das intenções, não, tá bom? De fato, comprou essa criança, gente. Comprou. Assim. Se comprou porque teve gente pra vender, né? Então. Ai, meu Deus. E não sei se a família biológica sabia, mas ela já não tinha a intenção de criar como filho, não. Não tinha a intenção de criar essa criança como filho. Foi algo muito bem planejado nesse sentido. Ela sabia para que ela queria. E eu vou falar, talvez, pensando nessa possibilidade de fato ser essa moça, ela queria de fato um menino. Queria de fato um menino. E se ela fazia isso com a filha também e com ele, quando esse menino crescesse... Olha, gente, é cada ser humano, gente, olha, ele precisa muito
ser analisado de forma clínica, porque tem coisa que tem muita gente boa no mundo, tem, graças a Deus, tem muito ser humano bom, mas tem umas falhas, tem umas anomalias aí que, meu Deus. E essa criança de fato estava escondida, tá? Não estava. Dificilmente as pessoas saberiam que tinha essa criança ali. E foi colocada lá daquela forma justamente no intuito de esconder, né? Não queria, nem poderia ser descoberta. Agora, deixa eu ver aqui se um dia vai ser confirmada a identidade dessa criança, se um dia vão descobrir quem é, o que de fato aconteceu, tá bom? Vamos ver se as autoridades vão descobrir o que aconteceu com ele. Descobrir quem é ele e o que aconteceu com ele. Deixa eu ver. Será que eles têm ainda DNA, gente, guardado? A questão de tudo é, eles podem até ter alguma confirmação, mesmo que tenha prova de DNA, eu vejo que eles têm alguma forma de conseguir provar isso. E muito provavelmente através de algum familiar, principalmente com esses bancos de DNA que tem hoje em dia, podem chegar sim à identidade dessa criança. Mas descobrir tudo que aconteceu, identidade, tudo que aconteceu, como ele perdeu a vida, não só quem fez, mas que a pessoa pague. Eu nem sei se essa pessoa ainda tá viva. Muito complicado, muito. Então, assim, justiça eu acho meio difícil. Mas eu acredito, inclusive, que se as autoridades não estão bem perto, eles já sabem. Ou eles estão muito perto. Ou eles já sabem. Já sabem quem foi, né, quem fez, ou a identidade da criança. Deixa eu ver se isso vai vir a público. Mas eu acredito que eles estão trabalhando em sigilo, né? Não sei se eles vão ficar movimentando aí, trazendo muita coisa à mídia, a não ser que de fato consigam provar alguma coisa, né? Isso vai vir a público. Eu não sei se tá todo mundo com vida, não, tá? E também não sei se a gente vai ter a confirmação disso. Talvez possa ser algo que vai ser muito mais para dar uma resposta para as autoridades. É tipo, tá, a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente sabe a identidade dele, agora a gente pode descansar que a gente conseguiu descobrir
de uma certa forma, trazer alguma resposta para esse caso, mas não é nada que a gente consiga provar, de fato, ou que tenha justiça. Mas saber, sim, as autoridades estão muito perto, ou vão descobrir, ou já sabem. Eu não vejo isso sendo um segredo para eles, pelo menos não por muito tempo ou para sempre, tá? Então é isso. E é muito importante, gente. Tem gente que se dedica muito a esse tipo de caso, que se comovem com a história, que querem pelo menos colocar o nome da pessoa na lápide, sabe? É como se eles se sentissem na obrigação, sentissem que deve aquilo para aquela pessoa. Não é nem só questão de fazer o trabalho, é algo humano mesmo. Então, é um alívio para eles, principalmente quem investiga por muito tempo, quem se dedica, quem se comoveu com a história, entendem? Então, vai tudo muito além, né? Mas é isso. Eu acredito que sim, eles devem ter algo que levem a isso, tá? E de fato, testemunhas, pessoas que sabem de alguma coisa, que talvez vão falar ou já falaram, mas não tiveram crédito, né? Mas infelizmente, justiça é algo, né, que teria que ter muita sorte para acontecer. Tá? Me contem aí o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.